Antes de orarmos juntos, quero que você pare por um instante e escute com atenção a palavra de Deus. Existe um tipo de fé que apenas sobrevive ao dia. Mas existe uma fé diferente. Uma fé que não depende das circunstâncias, não precisa de provas visíveis e não se abala quando tudo parece contrário. A Bíblia nos apresenta um homem que viveu esse tipo de fé extraordinária. Ele não era profeta, não era discípulo e nem fazia parte do povo judeu. Ele era um centurião romano, um homem de posição, autoridade e respeito. Um comandante do exército romano, responsável por 100 soldados. Quando ele falava, homens obedeciam. Quando ele dava ordens, elas eram cumpridas. Mas chegou um momento em que toda essa autoridade não foi suficiente. Alguém muito precioso para ele estava gravemente doente, paralisado e sofrendo intensamente. E nada, absolutamente nada, parecia resolver. Se essa palavra já falou com você, permaneça aqui e escreva "Eu creio" nos comentários. Dinheiro não podia curar. Conhecimento humano não podia resolver. Médicos não tinham respostas. A autoridade que comandava homens não tinha poder para ordenar a cura. Esse homem percebeu algo profundo. Há problemas que nenhum recurso humano consegue resolver. Há dores que só Deus pode tocar. Há situações em que apenas o céu pode intervir. Então, ele tomou a decisão mais sábia da sua vida. Ele foi até Jesus. Ele buscou aquele cuja autoridade está acima de todas as autoridades. A Bíblia nos conta que quando Jesus entrou em Cafarnaum, esse centurião se aproximou e disse: "Senhor, o meu servo está em casa, paralisado, sofrendo terrivelmente. Se você também tem algo que só Jesus pode resolver, escreva: Senhor, eu confio em ti." Jesus, cheio de compaixão, respondeu que iria até a casa dele para curar o servo. Mas o centurião disse algo que surpreendeu profundamente o coração de Jesus. Ele disse: "Senhor, eu não sou digno de receber-te em minha casa, mas apenas dize uma palavra, e o meu servo será curado." Ele explicou que entendia como a autoridade funciona. Assim como ele dava ordens e eram obedecidas, ele cria que Jesus podia ordenar, mesmo à distância, e a enfermidade obedeceria. Ele não pediu um sinal, não pediu um toque, não pediu uma visita. Ele acreditou no poder da palavra. Se você crê que uma palavra de Jesus é suficiente, comente: "Basta uma palavra." A Bíblia diz que Jesus ficou admirado, e então declarou algo poderoso. "Em verdade vos digo que não encontrei em Israel fé como esta." E Jesus disse ao centurião: "Vá, seja feito conforme você creu." Naquele exato momento, o servo foi curado. Sem toque, sem presença física, sem demora. O que tornou essa fé tão grande? Ele confiou mais na palavra de Jesus do que naquilo que seus olhos viam. Ele acreditou que a autoridade de Cristo vence distância, doença e circunstâncias. Se essa fé toca o seu coração, escreva: "Minha fé está em Jesus." Jesus chamou essa fé de grande. E isso nos leva a uma pergunta profunda. Se o Senhor fosse descrever a sua fé hoje, o que ele diria? Muitos de nós somos parecidos com Tomé, aquele que precisou ver para crer. Jesus disse a ele: "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa promessa é para aqueles que confiam antes do milagre acontecer, que acreditam mesmo quando nada mudou ainda. Se você escolhe crer antes de ver, escreva: "Eu confio mesmo sem ver." Outros se parecem com os discípulos no meio da tempestade. Mesmo com Jesus no barco, o medo falou mais alto que a fé. E Jesus perguntou: "Por que vocês têm tão pouca fé?" O problema não era a falta de Jesus, era excesso de medo. A Bíblia diz: "A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem." Fé é permanecer firme naquilo que Deus disse, mesmo quando tudo parece silencioso. Se você quer que a fé fale mais alto que o medo, escreva fé acima do medo. A fé não cresce por acaso.
Ela cresce quando ouvimos, lemos e recebemos a palavra de Deus. O centurião ouviu falar de Jesus. Aquilo que ele ouviu gerou fé. A fé gerou coragem. E a coragem liberou o milagre. Se você quer crescer em fé, abra a Bíblia. Ouça a palavra. Declare as promessas. Responda ao medo com a verdade. Se você decide alimentar sua fé todos os dias, comente: vou permanecer na palavra. Agora, ore comigo. Senhor Jesus, a tua palavra diz que a fé é preciosa para ti. Quando estou fraco, fortalece a minha fé. Quando estou cansado, levanta os meus olhos para ti. Ensina-me a confiar mais nas tuas promessas do que nas minhas circunstâncias. Espírito Santo, ajuda-me a crer mesmo quando não faz sentido. Que a tua palavra crie raízes profundas no meu coração. Se essa oração é por você, escreva: Senhor, aumenta minha fé. Senhor, ensina-me a trocar a ansiedade pela oração. Quando o medo vier, lembra-me de falar contigo. Ajuda-me a lançar sobre ti toda a minha preocupação, porque sei que o Senhor cuida de mim. Guarda minha mente com a tua paz. Ensina-me a descansar sabendo que o Senhor luta por mim. Se você escolhe confiar em Deus hoje, comente: eu entrego tudo a ti. Senhor Jesus, eu declaro: se Deus é por mim, nada pode ser contra mim. Tu és minha rocha, minha força e meu sustento. Ajuda-me a caminhar por fé todos os dias. Eu te louvo, confio e descanso em ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários. E se precisar de uma oração especial, deixe seu pedido aqui. Será uma honra orar por você.